Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. Embora eu não tenha números oficiais, eu pude perceber na minha prática clínica que houve sim um grande aumento na procura de pacientes relatando quadros de depressão e ansiedade. São pacientes que ou já tinham algum tipo de transtorno, já tinham quadros de depressão e ansiedade diagnosticadas e esses quadros foram agudizados durante esse período da pandemia, ou então que a pandemia serviu de gatilho na abertura de novos quadros. A Shakira e a Gamora, a Mel, a Eva e muitos outros pets ganharam um novo lar. A adoção de bichos de estimação aumentou 30% nesse período. A partir de agora você vai conhecer algumas das histórias de amor durante a pandemia. Isso mesmo, vamos contar a história de adoções durante a pandemia e como isso ajudou e mudou a vida dessas pessoas que resolveram adotar um pet, um animalzinho de estimação. Ela veio logo depois da partida de um animal que eu tive, né? Ele faleceu e ela veio logo em seguida. Não que ela tenha vindo para preencher esse espaço, mas querendo ou não, ela contribuiu para que eu conseguisse me estabilizar emocionalmente depois da partida dele. Quando eu tenho a Minerva, eu tinha acabado de terminar um relacionamento bastante conturbado. E aí eu peguei e a adoção da Minerva veio no momento certo. Foi quando uma amiga minha, ela falou comigo, ela disse que tinha vários gatinhos lá na casa dela para ser adotados, que é a Clarice, né? Ela pegou e disse pra mim que tinha esses gatinhos e eu, pronto, é o momento certo pra mim ter alguém pra estar ali me ajudando, porque eu estava bastante mal, estava com minha saúde mental péssima, né? Tava no auge da pandemia, bem no auge mesmo, e eu tinha que ter alguém ali para me dar aquele auxílio, para me ajudar. E a Minerva, ela foi esse serzinho que me ajudou nesse momento tão conturbado na minha vida. Eu acredito que todo mundo está regularizando, né, essa questão da saúde, porque todo mundo ficou bem debilitado devido às perdas na família que a grande maioria dos brasileiros tiveram. Então eu acredito que agora a gente está conseguindo meio que se estabilizar, em consideração que ela estava na rua, ela estava com muita sarna, muito debilitada, muito doente, passando fome. Então eu acredito que foi uma das principais coisas que eu levei em consideração na hora de adotá-la. Precisei conversar com meu esposo, né, referente à adoção dela. A gente já possui 2 animais e o animal, quando a gente pega o animal, a gente é responsável por ele do início ao fim. Então é muita responsabilidade, tanto emocionalmente, né, em relações a carinhos, a passeios e principalmente financeiramente falando, né, porque são muitos gastos. No começo, né, foi bem complicado, porque querendo ou não é um membro novo na família. Até então só tinha 2 cachorras e elas já estavam bem acostumadas uma com a outra. E logo ela chegou, então nas primeiras semanas foi bem complicado, elas se estranharam, ficaram com um pouco de ciúme. Mas hoje dormem juntas e fazem tudo juntas e são completamente amigas. O animal de estimação traz muito conforto, muita segurança, por a pessoa sentir-se amparada, né? Durante a pandemia, a ansiedade ela triplicou com relação a 2019 e a depressão quadruplicou. Então, esse mercado dos pets cresceu muito, de uma forma exponencial. Então, ter os animaizinhos ajudam a pessoa no controle de vários transtornos psicológicos, dentre eles a ansiedade e a depressão. Proporciona afeto, faz com que a pessoa se torne mais organizada, tenha mais senso de responsabilidade, até porque é um ser vivo que está dependendo dele, né? A pessoa torna-se também mais sociável, porque começa a participar de alguns grupos, trocar ideias com outras pessoas que também têm bichinho de estimação.
Fora que aquele bichinho de estimação vem agregar valor à vida da pessoa, porque é um membro da família a mais que se faz presente. É importante ter ciência do que significa essa adoção, né? Não adotar por impulso, não achar que vai ser a boia de salvação, porque vai ser um complemento de outras coisas também. Estudos também apontam que quem tem um animalzinho de estimação aumenta o seu sistema imunológico, fica mais fortalecido, previne algumas doenças, principalmente as cardíacas, porque passa-se, né, a mudar todo um estilo de vida. Padrão comportamental também se altera, principalmente com crianças e idosos. Então são muitos benefícios, mas a pessoa precisa estar muito ciente do investimento de tempo, financeiro, de se doar também. Teve uns estudos que apontaram que durante a pandemia os felinos foram mais adotados do que os pets, em 16% nos lares brasileiros. Bom, a Minerva, onde ela veio, como eu falei, ela veio de uma outra casa, né? Uma amiga minha, tem uma prima, o nome dessa prima é Vitória, e ela ama gatos, ela tem muitos gatos, ela tem literalmente 12 gatos na casa dela. E um dos gatos que se chama Nanãe, todos os gatos lá, a fêmea se chama Nanãe. E aí, uma dessas gatas deu cria. E aí foi uma cria com bastante gatinhos, tinha muitos gatos, aí além da mãe deles e dos outros filhotes e também dos outros gatos, ela tinha muito convívio, né? E quando ela foi lá pra minha casa, só tinha a Minerva. E também ela pegou, eu levei ela, adotei ela escondida de todo mundo da minha família. Então eu não podia soltar ela no meu condomínio, porque eu moro em condomínio. E aí eu não podia soltar ela no meu condomínio, porque senão a minha família toda iria saber, né? Que eu adotei um gato escondido. Então foi bem complicado para ela. Nos primeiros dias ela ficava direto embaixo da cama, ela não saía, eu chamava ela para brincar e tudo, e ela não vinha. Mas aí depois de um tempo ela se acostumou. Ficava lá na minha cama. Ave Maria, eu brinco, eu falo para as pessoas que assim, a minha cama é a cama dela, porque ela fica lá na cama, maravilhosa, super folgada, entendeu? Ela se estica lá e fica lá dormindo. Tem até fotos no meu Instagram. Eu adoro postar foto dela, entendeu? E aí ela fica lá super folgada. E também não só no meu quarto, ela também anda pela casa. E agora, quando ela completou mais ou menos os 3 meses, aí eu fui castrar ela, né? Porque eu também não tava deixando ela sair, porque eu tava com medo dela ter cria. E aí eu não tinha condições de criar os outros gatinhos e também é muito complicado pra você doar os gatos, né? Porque geralmente as pessoas não querem, não... Enfim, e também tem o fato de que as pessoas adotam às vezes e quando cresce, joga na rua, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E aí, eu peguei e depois que eu castrei ela, eu deixei ela andar pelo condomínio, entendeu? Mas ela ainda não anda, ela não tem confiança de andar pelo condomínio todo, ela só anda ali pela minha casa, por frente da minha casa e tudo. E aí ela tem agora uma convivência com os outros gatos, né, que são gatos maiores. Lembrar dos 5 pilares do bem-estar animal. Eles são livre de fome, livre de doença, livre para expressar seu comportamento natural e livre de medo e estresse. Na rua, ele não é livre de medo e estresse. Na rua, ele não é livre de fome, então menos de doenças, tá? Quando você proporciona um lar adotivo para um animalzinho, você tem que alimentá-lo, você tem que mantê-lo com a saúde em dia, você tem que mantê-lo num lugar confortável. Então, tudo isso influi para o bem-estar animal. Alimentação, vacinação, um local adequado para ele dormir, fazer suas necessidades fisiológicas. O animal que não tiver uma casinha e você não quiser que ele durma dentro de casa, você tem que construir uma casinha fora da sua casa para ele ficar livre de chuva, livre de sol, para ele ficar protegido. Dar alimentações nas horas certas, vacinação e o principal, amor, né? Primeiro, saúde pública. Saúde pública, as doenças que vêm logo à mente, falando da veterinária, é a leptospirose e a leishmaniose, né? Desse período de chuva que a gente está vivendo, principalmente a leptospirose, que é uma doença bacteriana transmitida pela urina do rato.
O ser humano pega, o animalzinho pega, precisa de internação, é uma doença grave, pode levar o animal a óbito e o ser humano a óbito também. Então, a partir do momento que eu tenho uma população muito grande de cães abandonados na rua e eu tenho uma zona periférica, aquela zona lagoa, aí o animal vai se contaminar com aquela água contaminada pela urina do rato, aí o animal vai se contaminar. Posteriormente, o ser humano se contamina, tá? Isso são zoonoses. Leishmaniose, que é o calazar, a doença transmitida pela picada do mosquito. Quanto mais animal de rua tiver, maior vai ser o número de leishmaniose. O mosquito pica o animalzinho, em seguida pica o ser humano se contamina. Taxa de abandono provavelmente ocorreu porque algumas pessoas que não conseguiam manter, principalmente aqueles cães doentes. A maior taxa de cães abandonados são cães doentes. As pessoas não estavam conseguindo manter financeiramente o tratamento do animal. Alguns tratamentos são caros, você precisa de paciência, precisa de ter um financeiro estável para você poder manter o tratamento. Quando você não tem isso, quando pessoas perderam o emprego, não estou justificando, não é justificável, mas a pessoa perde o emprego, não consegue manter uma casa, vai conseguir manter o tratamento do pet, aí ele acha que a melhor opção era abandonar, mas não é, procurar uma adoção, procurar alguém que pode fazer isso. O projeto Animais Universitários, ele deu início em 2018 e as nossas ações se concentram mais na Universidade Federal do Ceará, na UFC. Então, eu sou estudante de lá, comecei como estudante também no meu 3º semestre, que eu fundei o projeto Animais Universitários. E nesse decorrer do tempo a gente tem ações com o objetivo de melhorar os impactos ambientais que os animais domésticos em situação de abandono causam no campus. Porque na realidade não tem nenhum ponto positivo daqueles animais domésticos estarem lá, além deles não terem nenhum bem-estar. Então a gente tenta retirar eles do campus de uma forma responsável, que é por meio da adoção responsável. Então a gente tenta fazer essas ações de castração, campanhas de adoções e orientação em educação ambiental. O nosso projeto Animais Universitários, a gente não é um projeto que possui um abrigo, um espaço físico. A gente tenta proporcionar o mínimo de bem-estar para os animais que estão no campus de forma irresponsável, né, que são abandonados em situação de abandono. E os animais que a gente resgata, a gente trabalha com lares temporários. Então a gente tem voluntários que são lares temporários daqueles animais. Por exemplo, a gente quer castrar um animal, a gente captura aquele animal, ele vai para minha casa, fica lá até se recuperar ou até ser adotado e assim fica rotacionando de animal. Então a gente não consegue suprir a necessidade, claro, do campus, nem da universidade, que a UFC é muito grande, tem vários campos, tem o Porangabuçu, tem o Benfica, mas a gente tenta controlar a natalidade com castração em massa. A gente às vezes faz mutirão de castração, que a gente castra 100 animais em uma semana. E aí a gente tenta fazer essa conscientização também, que é primordial, é o ponto primordial, que é educação ambiental. As pessoas saberem que abandonar é crime e adotarem com responsabilidade, evitando um abandono futuro. Primeiro, a pessoa chega interessada no animal, que o nosso principal meio de comunicação é o Instagram, tanto para chegar a adoções como doações financeiras de medicamento. Nosso principal meio de comunicação é o Instagram. Então a maioria das pessoas que chegam interessadas é porque a gente bateu uma fotinha fofinha do animal e tá lá e a pessoa se interessou. E assim, depende do temperamento do animal. A gente sempre tenta não esconder nada da pessoa que quer adotar. Se a gente tem um cachorro que ele realmente é muito agitado, destruidor, a gente conta todo o perfil do animal para a pessoa, vê o espaço da pessoa, faz uma entrevista super minuciosa, se ele é a favor da castração, se o animal só sai de casa com supervisão, se quando adota gato, se a casa é telada, para não dar aquelas fugidinhas, né, que o pessoal fala, porque é um impacto ambiental muito grande essas fugidinhas de gato, né? Mesmo o animal castrado, quando ele dá esse passeio, às vezes ele preda a fauna silvestre, isso causa um impacto ambiental gigantesco. Então a gente tem toda essa responsabilidade
de na hora da entrevista do futuro tutor, fazer todos esses pontos, e se a pessoa passar, tiver tudo ok, aí a gente faz a adoção e ainda fica monitorando, né? Qualquer dúvida que a pessoa tiver, fala com a gente sobre a casa, sobre o temperamento do animal, para evitar uma problemática maior no futuro. Você, humano, que pode adotar um gato, que se sente triste, que não tem companhia nenhuma, entendeu? Que, enfim, precisa de um animal, precisa de algo para completar a sua vida, sente que precisa de algo para completar a sua vida, adote um animal. Especificamente um gatinho, porque eles são maravilhosos. As pessoas falam que gatos, eles não são amorosos, eles não são carinhosos. Meu filho tá falando tudo ao contrário, entendeu? Porque gatos, eles são maravilhosos. Eu chego em casa, ai, a Minerva tá lá, linda, me esperando, entendeu? Porque agora, depois da pandemia, né, eu voltei a ter aulas presenciais, também voltei ao meu estágio. Então, ela fica lá me esperando. Quando eu chego lá, ela tá lá, bem pleníssima, bem sentadinha lá, assim, olhando pra mim e me esperando. Ai, eu adoro a minha filha.